Atenção porque vai começar a aula de inglês. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós começaremos nossa aula 3 de inglês. Espero que vocês estejam bem e bem animados também para começarmos nossa aula de hoje. Vamos iniciar com a correção da última atividade, né, que vocês fizeram aí de inglês, tá certo? E para iniciarmos essa correção, eu quero mostrar para vocês a questão 1 dessa atividade. A primeira questão aí diz o seguinte: qual a preposição mais adequada que preenche o espaço abaixo? Então, tem a frase aí e você deveria ver que preposição preencheria esse espaço que está, né, sublinhado aí, que você deveria colocar. Aí, vejam, para vocês entenderem e responder essa questão, você precisaria olhar a próxima palavra, depois do traçozinho aí. Então, qual é a próxima palavra que tem aí? É a palavra home. Vocês estão vendo ela aí? E ela significa o quê? Casa, tá bem? Então, se ela significa casa, nós vimos na última aula que para casas, né, quando a gente diz o local exato que nós estamos, nós precisamos usar a preposição at, que é a preposição da letra C aí, tá certo? Então, vejam aí direitinho se vocês acertaram, se erraram. Quem estiver com o caderno vai fazendo a correção, tá certo? Para colocar certinho aí essa atividade. A segunda questão diz o seguinte: observe a frase observe essa frase, né? E a gente vai pensar nela aí para responder essa questão. Eu estive na Europa ano passado. Essa preposição na da frase seria qual em inglês? Então, a resposta correta dessa questão é a letra A. Por quê? Porque na letra A está falando a preposição in. E lembra que eu disse para vocês na última aula que quando nós falamos de países, né, lugares mais amplos, né, cidades, estados, nós devemos usar a preposição in. Então, aí, a resposta correta é a letra A, porque está falando da Europa, tá bom? A quarta questão diz o seguinte: onde está o cachorro? Então, olha o cachorro aí, né? Tem um gato e tem um cachorro. Onde está o cachorro? E você tinha que olhar cada uma das opções e ver qual a preposição correta para que está falando, né? Onde seria a localização do cachorro. Qual a opção que fala da localização do cachorro. E se vocês observarem, a opção correta é a letra B, que vai falar assim, ó, under, né? Essa preposiçãozinha aí que começa com a letrinha U é a preposição correta que nós deveríamos usar, porque ela significa o quê? Embaixo. Então, se ela significa embaixo, nós devemos usar ela quando você quiser falar, tá certo? Que algo está embaixo, ela é a preposição que você deve colocar. E por isso que foi a resposta correta, letra B. E aqui nós vemos as alternativas, nosso gabarito. A primeira questão, alternativa letra C. A segunda, letra A. Terceira, letra B. Quarta, B também. E a quinta, letra D. Então, quem fez aí no caderno, quem anotou, pode ir corrigindo, tá bom? Vamos começar com a nossa frase do dia. Então, essa aí que eu coloquei, essa frasinha que vocês estão vendo, é a frase do dia para vocês aumentarem o vocabulário de vocês em inglês e aprender, né, novas palavras. Eu vou falá-las em inglês e depois nós iremos traduzindo. A primeira palavra aí é o seguinte, ó, never, tá? É a primeira palavra. A segunda, lose. Vou repetindo aí para vocês aprenderem. Your é a terceira palavra. E faith, a quarta palavra aí que nós temos. E o que é isso, né? Vamos saber agora a tradução delas. A primeira significa o quê? Nunca. Não sei se vocês já sabiam aí. Ela é bem conhecida. A segunda significa perda, né? Então, nunca perda. A terceira aí, your, que significa sua. E a última, fé. Tá certo? Então, essa última palavrinha aí significa fé. E a frase está dizendo o quê, né? Vamos lá agora pensar nela toda. Nunca perca, na verdade, eu tinha falado errado, né? Perca sua fé, tá bom? Então, é a tradução da nossa frase de hoje. Espero que tenham gostado aí e tenham aprendido bastante com ela.
E vamos lá começar os nossos conteúdos de hoje. Nós iremos falar um pouquinho sobre verbos regulares e irregulares no passado em inglês, tá bom? Então, como é que a gente fala, por exemplo, eu comi cuscuz ontem. Então, como é que seria esse comi em inglês? Então, vocês vão aprender como são os verbos regulares e irregulares. Lembra que verbo é uma ação, né? Então, comer, pular, brincar, sorrir, tudo isso é verbo. E nós vamos aprender um pouquinho sobre eles hoje. Primeiro, o que é o simple past? Essa palavra aí significa passado simples, tá bom? E o que é essa palavra em inglês? É um tempo verbal que é utilizado para expressar hábitos ou ações que aconteceram no passado e não irão acontecer mais. Então, como eu disse para vocês, eu comi cuscuz ontem. Foi uma ação que eu fiz no passado, né? Foi ontem. Não tem como acontecer mais. Então, isso é o passado em inglês. Da mesma forma que nós temos em português, nós temos em inglês. Tem uma frase aí que eu coloquei para vocês observarem esse passado em inglês, né? Só um exemplo aí para vocês verem. Essa primeira frase, ela diz o seguinte, ó. I liked him very much. E significa o que é isso? Eu gostava muito dele. Então, ó, esse verbo aí, o verbo like, que vocês estão vendo, ele é o verbo que está no passado, né? O passado em inglês desse verbo ficou com a letrinha D no final. O verbo normal, ele não tem essa letrinha D, mas o passado, ele ficou com a letra D. E nós vamos entender o porquê disso, tá bom? Coloquei essa frase também, a segunda, que diz assim, ó, ela viajou sozinha. Então, já é outra frase que está falando do passado, né? Ela viajou, é o passado, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês 2 exemplos também, de mais 2 palavras que estão no passado, né? De 2 verbos. O primeiro aí é walk, esse primeiro aí, que significa caminhar. E ele no passado seria como? Como vocês estão vendo na forma rosa aí, né? Colocando um ED no final, porque ele é um verbo regular. Vou mostrar para vocês o que é isso daqui a pouco. Mas aí, para a gente colocar ele no passado, né, a palavra caminhar, você precisaria colocar esse ED no final, que seria caminhou. Vai ser isso, tá bom? A palavra é essa, caminhou. Ao lado, nós temos o verbo comer. E como seria comer no passado? Comi, né? Então, eu comi cuscuz ontem. Olha a frase que eu dei de novo para vocês aí, né? Então, você usaria esse verbo. Comer em inglês, nós falamos eat. Vocês não podem esquecer esse não, né? Que eu sei que vocês gostam de comer, então não pode esquecer esse verbo não. E esse verbo, como eu falei, é o comer. No passado, ele vai ficar, ó, dessa forma que vocês estão vendo aí, rosa. A-T-E, tá bom? Ate. É como fica no passado. E ele vai significar comi, tá bom? Então, ele já é um verbo irregular. Tá vendo que a gente não colocou esse ED no final? Então, como é que é isso? Como é que uns têm o ED no final, outros não têm? Eu vou mostrar para vocês bem direitinho, tá? Vamos lá começar. Então, aqui nós temos os nossos verbos regulares e eu vou explicar para vocês como é essa regra desses verbos. E em inglês nós falamos assim, ó, vamos aprender como é que fala esse nome em inglês. Esse nome em azul que vocês estão vendo aí. Diz o seguinte, regular verbs. Nós falamos dessa maneira, tá bom? Que são verbos regulares. E o que é isso? Por que é um verbo regular? Porque é um verbo que apresenta uma regra. O nome já está dizendo, né? Ele tem uma regra para ele. E qual é essa regra? É o nosso famoso ED. Então, quando vocês verem esse ED em um verbo, né? Geralmente ele vai ser um verbo regular que estará indicando um passado, tá bom? A maioria, uma regra geral para vocês, é essa primeira que eu coloquei aí, né? A primeira setinha. É a regra geral, porque nós iremos colocar apenas o ED no final. Então, olha a palavra aí, work. Esse primeiro exemplo. Como é o passado dessa palavra? Vocês sabem o que significa essa palavra? Significa trabalhar. Como é que seria eu trabalhei? Então, eu trabalhei semana passada. Como é que seria o passado desse verbo? Ele vai ficar worked, com o ED no final,
tá bom? Então, a maioria dos verbos regulares, você precisa colocar o ED no final. Estou repetindo isso bastante para que vocês possam entender e não esquecer, porque tem muita gente que confunde isso, tá bom? A próxima é o seguinte. Ao se acrescentar a terminação ED em alguns verbos, vai sofrer uma alteração. Então, nós vamos ver agora algumas exceções, tá certo? A regra geral é colocar o ED, mas nós temos umas exceções para ele. Os verbos que já acabar em E. Então, a gente não tem que colocar o ED, né? Mas se o verbo já acabar em E, o que a gente faz? Vocês só vão precisar colocar o D no final. Então, não vai precisar colocar mais a letrinha E. Só vai precisar colocar o D. O exemplo é esse verbo muito conhecido, que todo mundo aí, acredito que sabe, é o verbo love, né? E o que significa amor. Acredito que todo mundo sabia aí a tradução desse. E o passado dele? Se love é amor, né? Amar, qual seria o passado? Amei. Então, a palavra no passado vai ficar dessa forma aí, com o D no final. Porque ela já acaba em E, você vai precisar colocar só o D, tá certo? Os verbos que eles acabam em Y, precedido de consoante, a gente vai trocar o Y pela palavrinha I e acrescentar o ED. Como assim, né? O que é isso? Olha o exemplo. Pelo exemplo, vocês vão conseguir entender melhor. O exemplo tem a palavra aí, study. Se fala dessa forma, tá? Quem falava errado, aprenda aí como é que fala. Se fala dessa forma, e vocês estão vendo que ela acaba com um Y no final. Se ela acabar em Y, vocês vão precisar tirar o Y, se antes do Y vir uma consoante. Olhem a palavra que está antes do Y. É uma consoante ou uma vogal? Uma consoante, né? É a letra D. Então, como é a letra D, vocês vão precisar tirar o Y e colocar um I no lugar dele. E acrescentar o ED no final, tá bom? Então, lembrem disso. Toda vez que acabar em Y e antes vir uma consoante, como é o exemplo dessa palavra, vocês tiram ele, colocam um I no lugar dele e colocam o ED no final, tá certo? Então, vai ficar dessa forma aí, studied, com ED no final. A segunda observação aí para vocês é verbos terminados em CVC, cuja sílaba tônica é a última. Nós vamos dobrar a consoante final e acrescentar o ED, tá certo? Então, ó, tem um exemplo aí para vocês entenderem melhor. Se a palavra ela acabar em CVC, o que é CVC? É uma consoante, vogal, consoante. Então, isso é o significado dessas palavrinhas aí, CVC. Então, ó, essa primeira palavra do primeiro exemplo aí, prefer, tá? Tá vendo que ela acaba em F, E e R? Então, é uma palavra CVC, consoante, vogal, consoante. Então, se ela acabar assim, dessa maneira, nós precisamos dobrar a última letra. Quem é a última letra aí? É o R, tá certo? Então, se a última letra é o R, vocês vão dobrar o R e colocar o ED no final, tá bom? Olha o outro exemplo embaixo para vocês entenderem bem direitinho. Stop. Stop significa parar. Então, se essa palavra ela é CVC, vocês têm que observar o finalzinho dela. Tá vendo que ela tem um T, O e o P. Não é uma consoante, vogal, consoante. Então, a gente dobra a última letra. Quem é a última letra? O P. Então, dobramos o P e colocamos o ED no final. Vai ficar dessa forma aí que vocês estão vendo, tá certo? Então, não é difícil, é só isso. Você precisa dobrar a última letra quando a palavra terminar em consoante, vogal, consoante. Coloquei aí uma tirinha para vocês praticarem também, né? Já vendo alguns exemplos e ver que isso não é tão distante. E tem um exemplo aí muito prático, né? E muito claro, muito comum nos dias atuais, né? Vocês estão tendo aulas online aí. E esse menino também, ele está tendo uma aula online. E olha o que a mãe dele disse. Eu vou traduzir já em português para que vocês possam entender aí. A mãe disse assim, ó: oi, querido, o que você fez ontem? Então, essa palavrinha aí no primeiro balãozinho, né? A última palavra significa ontem. Aí ele disse assim: oi, mãe, eu estudei inglês online. Eu estudei inglês, né? Nas aulas online aí. Então, olha a palavra estudei, que foi a palavra que nós vimos, né? Ela é a palavra que a gente colocou o IED no final.
Então, ele disse, eu estudei inglês online ontem. Aí a mãe dele falou assim, você estudou e mostrou aí, ó, o teste dele. E as respostas estão todas erradas. Então, como é que ele estudou se está tudo errado, né? Aí a mãe dele disse assim, você não estudou inglês. Aí ele disse, meu PC, meu computador, ele falhou ontem, ele não pegou, né? Não funcionou ontem. Então, olha, estava mentindo aí, né? Deu uma desculpa. Mas eu trouxe essa tirinha para que vocês pudessem ver o verbo que está no passado. Quem é o verbo do passado nessa frase? O verbo study, que vocês estão vendo no balão aí, ó. Nesse balãozinho tem o verbo e ele significa o quê? Estudar e o passado, estudei, tá bom? Então, lembrem que ele é um verbo regular, tá certo? Porque ele tem a regra de nós colocarmos o ed no final. E agora, nós vamos ver os verbos irregulares, tá certo? Como é que fala essa palavra em inglês? Irregular verbs. Seria dessa forma aí, os verbos irregulares. E o que seriam esses verbos, né? Nós vimos os regulares e vamos ver os irregulares para nós finalizarmos. Diz o seguinte aí, os verbos irregulares geralmente apresentam formas distintas para o passado e como não há uma regra, ó, diferente do outro, o outro tinha uma regra, né? A regrinha era o quê? Colocar o ed no final. E tinha algumas observações que nós vimos. Mas esse aqui, ele não tem uma regra para eles. Então, eles precisam ser memorizados. Vocês precisam aprender. Ai, como é que eu vou aprender? É muita coisa, né? Porque, pensa aí, existem muitos verbos, né? Praticamente tudo que a gente fala, nós falamos com algum verbo. Então, você precisa memorizar. Mas é na prática. Quando vocês forem fazendo atividades, quando vocês forem vendo músicas, textos em inglês, vocês vão memorizando, tá bom? Trouxe 2 exemplos aí para vocês verem. O primeiro é a palavrinha go, que vocês estão vendo aí. Significa o que essa palavra? Ir. Ela significa ir. E o passado de ir, né? Se eu digo assim, eu fui. O passado de ir é fui. Então, se eu digo, eu fui para a escola ontem, né? Então, essa palavrinha fui vai ser a palavra went. Essa que vocês estão vendo aí do lado do go, tá? E ela significa fui. Ela é o passado. Tá vendo que ele não tem uma regra? A gente muda a palavra. A palavra nos verbos irregulares, elas podem mudar algumas letras só, elas podem mudar tudo, ou elas podem não mudar nada. Mas ele não tem uma regra. Vocês têm que lembrar disso. Por isso que eles são irregulares, tá bom? Tem outro exemplo aí, que seria falar, e embaixo essa outra palavra spoke, a última palavra aí, significa falei, então é o passado, tá bom? Então vejam que as palavras mudam. Eu trouxe aqui para vocês uma tabela que tem alguns dos verbos que nós vimos, tá certo? Ou não, né? Porque tem muitos verbos, como eu disse para vocês. Tem alguns que nós não temos como estudar tudo, porque nós passaríamos aqui, né, o dia todo só vendo os verbos, porque são muitos verbos. Mas é o seguinte, eu vou dar algumas dicas para vocês também aprenderem esses verbos. Essa tabela aí, vocês vão encontrar o verbo na forma normal, ó, onde vocês estão vendo. Os primeiros verbos aí, eles são na forma normal, ou seja, no infinitivo, né? Se eu digo comer, brincar, pular, jogar. Então, esses são os verbos na forma normal. Nós temos os verbos no passado, que é o que nós estamos estudando. Essa tabela também está mostrando os verbos no passado particípio, tá? Esse é um tipo também de um tempo verbal que existe, que nós não vamos ver ele agora. Mas quando vocês pesquisarem essa tabela, quando vocês verem ela, sempre vai ser dessa forma, essa tabela. Aí eu trouxe ela assim também para que vocês não confundam, porque vocês vão encontrar 2 tipos de verbos no passado, em inglês, tá bom? Essa primeira aí do passado simples e a do passado particípio. O que nós estamos vendo é o passado simples, não confundam. Essa segunda tabelinha aí, tá certo? Essa segunda fileira, não confundam. E, por último, né, nessa tabela tem a tradução dos verbos, tá bom? Então, vocês estão vendo aí vários verbos. Eu vou dar o exemplo para vocês de um, que é o verbozinho drink. Começa com a letrinha aí, ó, D-R-I-N-U-K, tá bom? Esse verbo significa beber. E qual seria o passado desse verbo, né? Como é que eu digo eu bebi? Então, eu bebi água ontem. Então, como é que seria isso? Esse verbo beber no passado. Eu vou colocar o ed no final. Não, você não vai colocar o ed, porque ele é um verbo o quê? Irregular,
tá certo? Ele muda. Então, ele vai ser como? O passado simples dele vai ficar dessa forma aí que vocês estão vendo, ó. Drink. D-R-A-N-K. Tá bom? Esse é o passado que vai significar bebi. Então, se eu colocar numa questão para vocês, preste atenção nisso, porque vocês vão responder algumas atividades e as atividades vão ter um pouquinho sobre esses verbos também. Então, se eu colocar numa atividade para vocês dizendo o seguinte, ó, coloque o verbo eat, que é esse último verbo aí, né? E-A-T. Se eu mandar vocês colocarem ele no passado, como é que seria? Eita, eu não sei. Agora, vocês podem olhar aqui o material ou uma dica para vocês. Vocês podem colocar na internet, no Google, vocês podem colocar assim, verbos irregulares em inglês. Se vocês colocarem, vai aparecer lá as tabelas enormes com vários verbos irregulares, como essa que eu trouxe aqui para vocês, né? Essa tabela é bem maior, coloquei só alguns para vocês. Então, se vocês olharem nessa tabela, vocês vão encontrar como é o passado desses verbos, tá bom? Se você procurar nessa tabela e você não achar, significa que ele é um verbo regular. E o que significa isso? Que ele vai ser o verbo que acaba com o que no final? Com o ED, tá bom? Se você não encontrar, ele é um verbo regular. E se você procurar lá e achar, ele é um verbo irregular, tá bom? Então, esse último exemplo aí, que foi o exemplo que nós já vimos, né? Comer, como seria comer no passado? A palavrinha ate, A-T-E, tá bom? Isso vai significar comer ou mastigar também. Então, pode ter esses significados. Lembrem disso. Não é tão difícil. Se vocês tiverem calma aí, paciência, vocês vão conseguir aprender, tá bom? E praticar também. Responder as atividades. Não deixem de responder, porque vai ser muito importante para vocês aprenderem, tá bom? Trouxe uma tirinha aí para a gente concluir, que está dizendo o seguinte, ó. Vou traduzir também para vocês entenderem. O menininho, né, o Cebolinha aí, ele disse assim: Mônica acabou de sair. Ela acabou de sair. Ele perguntou aí, né? Ela não acabou de sair? Aí a mãe disse assim: sim, como é que você sabe? Então ele perguntou se ela já tinha acabado de sair, né? E ela disse: sim, como é que você sabe? Aí ele falou: o telefone ainda está quente, né? Ainda está aquecido. Então provavelmente ela estava lá no telefone. Mas eu quero que vocês observem, eu coloquei essa tirinha para que vocês observem o primeiro balão da tirinha. O primeiro balão tem esse verbo que eu coloquei aí em laranja, no balãozinho aí em laranja. Tem o verbo left, que é a segunda palavra aí, tá bom? E o que significa isso? Saiu, deixou, né? E o verbo original, que seria deixar, sair, é o verbo leave, esse primeiro aí do balãozinho, tá bom? Esse é o verbo sair, deixar, sair. E como seria deixou, saiu no passado? Left, L-E-F-T. Tá bom? Esse é o verbo no passado. Ele é um verbo regular ou irregular? Se eu fosse perguntar isso para vocês agora. Ele é o verbo o quê? Irregular. Porque ele não tem o ED no final, ele não tem aquela regra. Tá certo? E aí, um resuminho, né, de tudo que a gente viu. Os verbos regulares são aqueles que possuem uma regra, que é o ED. Eu já falei isso aqui várias vezes, que é para vocês não esquecerem. E os irregulares são aqueles que não possuem uma regra. Tá bom? E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso assunto. Eu sei que pode ser muita informação aí, mas se vocês irem com calma, respondam as atividades, não deixem de praticar e vocês vão conseguir aprender bem direitinho aí. Bye, bye. Um beijo para vocês, se cuidem. Até a próxima aula.